E vamos começar o programa de hoje com uma entrevista. Estamos aqui com o professor Ismar Moraes. Tudo bem, professor? Satisfação, Lucas. Bem, o professor Ismar Moraes é médico veterinário com doutorado em patologia e é hoje professor associado da UF, onde desenvolve uma série de projetos ligados tanto ao ensino como à pesquisa e extensão. É muita coisa mesmo. E hoje nós vamos destacar um dos trabalhos que mais tem mobilizado o professor e sua equipe, as questões que envolvem a segurança alimentar. Talvez você não saiba, mas são os médicos veterinários os responsáveis pela inspeção e avaliação da qualidade dos alimentos, em supermercados, açougues, enfim, nos estabelecimentos comerciais que trabalham com alimento. É isso mesmo, professor? Perfeito, Lucas. A medicina veterinária ela surge na França justamente com essa preocupação com a segurança dos alimentos. Apesar de muitos não saberem e relacionar a veterinária muito mais com os animais do que com os alimentos. Mas a medicina veterinária atua nessas duas áreas e outras mais. Sim. Então a gente vai começar falando um pouquinho do projeto, professor, o projeto sobre segurança alimentar. Queria que você falasse um pouquinho das atividades que vocês fazem, um pouquinho do projeto. Perfeito. Né? É uma ação de extensão, Lucas, né? Ela é intitulada na extensão em segurança de alimentos. Né? Esse processo, esse projeto, né? Ele surge já há uns 5 anos. Né? Há 5 anos nós estamos desenvolvendo no Instituto Biomédico da UF, né? E parte de uma preocupação, né? Com o grande percentual de intoxicação alimentar que ocorre no ambiente doméstico. Então, tivemos a preocupação de fazer um curso voltado para esse público que manipula alimento dentro das residências. Né? E vimos também que há uma necessidade da universidade em ajudar o órgão sanitário, o órgão de vigilância sanitária. Então, passamos a propor também um curso com uma vertente mais voltada para os profissionais que trabalham no comércio do alimento também. E como é que a gente faz para participar? Como é que faz para participar? Telefone, alguma coisa assim? Perfeito. Nós normalmente fazemos a divulgação na mídia interna da universidade, na mídia externa quando é possível, através de cartazes distribuídos nas unidades de ensino dentro da própria universidade e deixamos um telefone disponibilizado para que possa ser feita a inscrição. A inscrição é feita por telefone. Nesse momento, em função da greve que vem ocorrendo na universidade, nós passamos a disponibilizar um e-mail, né, para que as pessoas demonstrem esse interesse em participar das nossas atividades. Bem, e como uma primeira parte da nossa entrevista, a gente foi para a rua para saber como as pessoas lidam com a segurança alimentar no dia a dia. Antes de usar, lavo tudinho. Boto no vinagre, boto no água sanitária, no cloro, boto em tudo. A consumidora está fazendo referência à higiene de verduras, de folhosos de modo geral. Ela fala da utilização de vários produtos, mas isso não é necessário. Para ter esse alimento seguro, basta fazer uma solução clorada, né, com 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, fazer a imersão dessa verdura e em seguida manter por 20 minutos e depois fazer um enxágue. Com isso o alimento está seguro. A carne tem que estar bem vermelhinha, o peixe tem que estar com os olhos bons, não pode estar com a guelra roxa, tem que estar com a guelra vermelhinha. E aí a gente não entende muito, mas pelo menos se preserva de alguma coisa. Nesse caso aí, a consumidora ela fala, né, a respeito de 2 produtos perecíveis, que é a carne vermelha e fala sobre o pescado. A carne vermelha, ao ser adquirida no mercado, deve de fato procurar, né, observar se essa carne tem uma coloração vermelha, brilhante, o que indica uma boa qualidade. Né? E além disso, tem que se preocupar com o estabelecimento onde está sendo adquirido esse produto. Com relação ao pescado, que ela também fez referência, né, lamentavelmente ela fala que entende pouco e o consumidor deveria entender bem isso aí, deveria da mesma forma saber fazer a escolha desse pescado. As escamas têm que estar bem aderidas ao corpo do peixe, os olhos têm que estar bem saltados na órbita, a guelra que ela comentou ali, hoje, né, a gente chama isso aí de brânquias, né, essas brânquias têm que estar vermelho, um vermelho intenso, isso aí são sinais de fato que esse produto, né, é fresco, esse produto não traz nenhum risco à saúde na hora do consumo. E quanto à refrigeração desses alimentos? Esses alimentos, né, devem ser mantidos, né, no mercado, né, sob a refrigeração, e isso deve ser observado na hora da aquisição, né, e deve ser, inclusive, né, o último produto a ser comprado lá no mercado. Então, esse produto entra num processo de aquecimento, né, e começa a concorrer, então, para o crescimento bacteriano e acaba comprometendo essa qualidade. E, naturalmente, chegando em casa, deve ser o primeiro produto também a ser guardado, voltar imediatamente para a refrigeração, porque são produtos naturalmente perecíveis. Tem uma fruteira lá em casa que é para armazenar as frutas. Antes, chega, eu lavo, tem aquela solução de hipoclorito que a gente utiliza para lavar todas as frutas, coloca na fruteira. E os legumes também são lavados e vão para a geladeira.
Ele fala, né, ali das frutas e dos legumes, né? O que me preocupou foi que ele diz que ele faz a lavagem das frutas e depois volta para a fruteira, né? Uma vez lavado a fruta, para poder manter a qualidade, né, desse alimento, dessa fruta, deve voltar para a geladeira, embalado em saco plástico transparente e guardado lá dentro da geladeira. E o mesmo procedimento ele deve adotar com relação aos legumes. Ele pode fazer a limpeza prévia, guardar na geladeira. Talvez o interessante seja até não fazer essa lavagem, porque à medida que ele lave, se ele deixa a umidade, esse produto tende a durar menos na geladeira. Então ele poderia lavar as frutas, né, higienizar, fazer o mesmo procedimento que se faz para as verduras, deixar em imersão durante 20 minutos naquela solução clorada que nós já dissemos aqui e guardar na geladeira. E os legumes deixar o preparo, deixar somente para ser mexido na hora do preparo. E geralmente em que lugar da geladeira a gente deveria colocar? Tem sempre, nessas novas geladeiras, tem sempre uma gavetinha embaixo. Perfeito, né? Os alimentos que requerem, né, maior refrigeração, eles devem ser mantidos na parte de cima. Legumes e frutas, como tem um maior prazo de duração, eles podem ficar na parte de baixo. Legumes e verduras pode ficar dentro de saco, sempre saco transparente, nunca saco leitoso, nunca saco colorido, porque isso aí passa toxicidade para qualquer tipo de alimento. Isso é um alerta que a gente faz, né, em todos os cursos, em todas as interações que a gente tem com a comunidade. E as frutas um pouco mais em cima e as verduras podem ser guardadas de fato dentro daquela gaveta lá na parte de baixo das geladeiras. Eu normalmente tento guardar os alimentos que precisam de resfriação na geladeira. Os que não precisam estar na geladeira, mesmo de deixar aberto, lacrar, deixar dentro de potes bem fechados, para evitar até de bichos, né, baratos, essas coisas. Eu procuro comprar sempre fresco, o mais fresco possível. Por exemplo, agora eu estou comprando o que eu vou fazer no almoço, comprei batata, brócolis. Higienizar bem, né? Eu deixo de molho com limão e sal, essa é a minha técnica. Então, professor, e essas duas pessoas aí? O que tem? Ela, né, a última consumidora ali, ela fala da utilização de sal, me parece, limão, né? E sal. Limão e sal, né, para fazer a higiene. Isso não tem, né, assim, o menor procedimento. Né? Algumas coisas são assim da cultura popular, né, mas não tem nenhuma relação com a técnica em si da ciência de alimentos. Né? A utilização de vinagre, por exemplo, não tem o efeito bactericida que se esperaria. Limão, sal, isso aí não traz nenhum benefício para a qualidade do alimento. Eu procuro ver a aparência dos alimentos, se eles parecem estar bem maduros, se parece estar limpo no mercado. Procuro ver bastante fruta, essas coisas. Então, professor, e essa última aí? Ela fala um pouco dessa seleção das frutas no supermercado. Tem que ver o quê? Tem que ver a aparência, tem que ver o estado também de onde está no supermercado. Perfeito, Lucas. Né? O maior fiscal, né, é o próprio consumidor. Ele deve saber fazer a escolha. Né? E aí o bom senso leva a fazer as boas escolhas. Né? A aparência do alimento, a aparência da fruta, a aparência do legume, a inexistência de pontos, né, de podridão nesse alimento, né? A característica, assim, em geral, todos nós conhecemos. Então o consumidor ele é o principal fiscal ali, né? Que, na hora de fazer a aquisição daquilo que ele vai consumir. A dica é comprar o mais fresco possível também, né? Isso, né? Muitas vezes, né, assim, o estoque ele acaba prejudicando essa questão da saúde do consumidor. E muitas vezes o preço também acaba dificultando esse processo que nós tentamos aí fazer com que a população sempre tenha o alimento seguro. Que muitos dos alimentos que estão em oferta eles estão com prazo de validade muito curto. E o consumidor, inadvertidamente, ele leva esse produto e acaba em casa consumindo um produto sem olhar a validade. E em restaurante, quando você vai em restaurante, você toma algum cuidado? Você pergunta para alguém de onde vem esses alimentos? Não, porque eu acho que é meio chato, assim. Eu procuro escolher bem no cardápio e não tentar mudar muito, para não criar antipatia também com o garçom e o cozinheiro, que não é legal, né? E agora a gente começa a falar um pouco mais da parte comercial, né? De escolha de restaurante. E o que a gente pode fazer, o que a gente pode perguntar no restaurante, o que a gente pode fazer? Existe algum certificado, alguma coisa assim? Todos os estabelecimentos, Lucas, que comercializam o alimento, ele deve dispor de um documento da vigilância sanitária, né, que permita, né, o seu funcionamento, o que significa dizer que sofreu uma inspeção prévia. Mas os órgãos de vigilância sanitária não têm condições de estar a todo momento nesses estabelecimentos. Então vai mais uma vez assim, da observação do consumidor. Ele olhar aquele estabelecimento e ver se aquilo ali inspira para ele uma questão de higiene, que começa no vestuário do garçom, se esse garçom faz uso de roupa limpa,
se o ambiente, né, daquele restaurante é um ambiente limpo da mesma forma, se os alimentos são mantidos, né, quando se trata de balcão de autosserviço, os balcões self-service, né, se esse balcão, né, ele dispõe de uma cobertura superior, se de fato, né, aquele alimento que é para ser mantido quente está no banho-maria, você vai observar pela temperatura do alimento, se aquele alimento que é para ser mantido refrigerado, as saladas, né, se estão, né, sob ambiente refrigerado, então isso vai muito da percepção do consumidor. Ele, mais uma vez, ele que tem que ser o fiscal. Ele faz a escolha dele baseado naquilo que ele observa como sendo interessante, né, para ele consumir o estabelecimento, para ele frequentar. A gente conversou um pouquinho antes sobre a porcentagem de doenças que você pode transmitir domésticas e de restaurante. Queria que você falasse um pouquinho dessa estatística. Né? É uma constatação, né? Não minha, uma constatação dos órgãos de vigilância, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela constatou que cerca de 48% dos alimentos das intoxicações alimentares que acontecem aqui no Brasil, acontece dentro do ambiente doméstico. E só cerca de 20% acaba acontecendo nos restaurantes, nas lanchonetes, nas cantinas. Né? Então, sim, temos que ter uma preocupação maior com aquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa residência, porque é lá que está a sede do problema. É de novo bom senso, né? De novo bom senso. Que cuidados eu devo tomar com a água? Bom, essa consumidora, ela pergunta sobre se os cuidados que ela deve ter com a água, ela como consumidora, talvez ela não tivesse ter que ter nenhum tipo de cuidado, porque toda a água de consumo, ela vem do órgão público, né, e ela sofre um tratamento e ela chega em condições de potabilidade em todas as residências. A preocupação que ela deve ter junto ao condomínio dela, ou ela mesma, se é uma unidade, né, unifamiliar, é fazer a limpeza periódica, né, e deve ser feita a cada 6 meses, da caixa d'água, né, que serve de consumo lá para a residência dela. Uma vez tendo acúmulo de matéria orgânica, e isso costuma acontecer num período de 6 meses, a água que chega clorada tem esse cloro consumido. Então essa água perde a segurança para ser utilizado para a higiene pessoal, para a higiene dos alimentos. Então o cuidado tem que ser com essa higiene das caixas d'água. E geralmente para cozinhar a gente usa muita água da torneira, né? Tem algum problema isso? Tem alguma... Não tem problema se essa água tiver essa qualidade. Se a caixa d'água tiver sido bem mantida, a água para cozimento pode ser água da torneira. Até porque ela vai atingir uma temperatura de ebulição. E em temperatura de ebulição, nenhum micro-organismo sobrevive. Vamos ver a próxima dúvida também agora. Com relação ao ovo, né? Parece que tem algum problema com lavar o ovo antes, não lavar, se colocar na porta da geladeira, mantém ele em condições adequadas. Essa seria uma das minhas dúvidas. Então, professor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ovo, né? O ovo tem bastante especificidade. Queria que falasse um pouquinho do... Perfeito, né? Eu até gosto bastante do tema, Lucas, porque, né, tem muito erro, né, com relação até às informações sobre os ovos, né? Os ovos, lógico, elas vêm da galinha, né, mas a galinha sempre teve a preocupação de produzir o ovo, né, para fazer o pinto e não para ser o nosso alimento, né? E ela produziu, né, esse ovo em condições de higiene. Apesar de sair da cloaca desse animal, esse ovo ele é posto, né, lá no ninho, lá na granja, né, e tem, né, diria para você, assim, bastante segurança. Tá? Quando traz esse ovo para a residência, né, muitos tendem a lavar esse ovo para guardar na geladeira. Só que a galinha, né, na preocupação dela de fazer ovos, né, para fazer pintos, né, então ela impermeabilizou. Na última fase de produção do ovo, ela impermeabilizou esse ovo. E teve um pesquisador que chegou a fazer um trabalho que diria insano de contar quantos poros tem na casca do ovo, e ele chegou à conclusão que é uma média de 9.800 poros ali. Então são poros que permitem a entrada de micro-organismos. Se o consumidor leva esse ovo para casa e faz a lavagem desse ovo, ele retira justamente essa proteção que a galinha colocou lá para poder preservar a gema, a clara ali dentro, que seriam os nutrientes para fazer o pintinho lá dentro. Né? Se tem esse tipo de procedimento de lavar os ovos, está concorrendo assim, para perder completamente a proteção que esse ovo tem de modo natural. E com relação, né, à maneira de guardar esse ovo na geladeira, o ovo ele é um alimento que ele tem bastante durabilidade. Você pode observar nas embalagens aí que varia de 20 até 30 dias, né, podendo ser mantido fora de refrigeração. De modo ideal, ele deveria ser mantido na geladeira, como todos os alimentos que são mantidos refrigerados, eles têm um maior prazo de durabilidade. Né? E não há nenhum problema de você manter ele ou na porta ou no interior da geladeira. O que é interessante que ele seja mantido em um recipiente que tenha cobertura, num ambiente coberto. E aí não importa o local da geladeira onde vai ser guardado. Bem, a gente encerra a entrevista aqui com o professor Ismar. Obrigado, professor, pela disponibilidade, pela atenção. E a gente queria estender para o pessoal de casa também, qualquer dúvida que eles tiverem, algum e-mail, algum contato.
Perfeito, Lucas. A princípio eu que agradeço nessa oportunidade de estar aqui com vocês. A universidade ela tem que trabalhar nos 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E o que nós estamos fazendo aqui é a extensão, levando ao conhecimento do público algumas informações que com certeza são de interesse da saúde. Para qualquer coisa que precisar, ou um interesse em fazer contato com a nossa equipe, nosso e-mail é alimentos@vm.uf.br. Estaremos sempre à disposição de vocês e da população que se interessar por isso aí. Tá, joia, professor. Obrigado mais uma vez e a BITS continua.